Oi, tudo bem? Então eu estou aqui mais uma vez para falar contigo como terapeuta ocupacional, tá? Sou especialista em terapia ocupacional, estou aqui para te falar, te orientar, te ajudar diante de algumas dúvidas que você venha a ter sobre a sua criança. Dúvida é essa que às vezes a criança ela apresenta traços diferenciados e você não entende o porquê, e aí você cria ali uma dúvida sem saber se a sua criança tem transtorno espectro autismo, ou se ela é TDAH, ou se tem uma deficiência intelectual. Como é que essa criança está lidando aí uma preocupação, uma leve preocupação? E o conselho que eu te dou em primeiro momento é procurar um profissional, um médico especialista da área, um neuropediatra, um psicólogo, uma psicóloga e um terapeuta, pessoas que mais ou menos podem te dar orientações sobre os sinais que a tua criança apresenta e te dar ou encaminhar para que tu venha a ter um diagnóstico da tua criança. Mas diante de todas as dúvidas, você pode ficar se perguntando qual é a diferença então, quais são os traços de autismo e de TDAH. São muito parecidos, tem traços que apresentam o TDAH, o transtorno aspecto autismo também apresenta, o TEA, né, vem apresentando os mesmos traços. Geralmente, quase todos os TEAs, né, que têm autismo, têm os traços de TDAH. Às vezes, uns com mais leveza, com mais assim, acentuado também, etc. Mas quais são essas diferenças? Né? O TEA, transtorno espectro autismo, sua criança deve apresentar alguns sinais, bem como dificuldade no relacionamento social, dificuldade na comunicação social, dificuldade na comunicação verbal, dificuldade de encarar, olhar nos olhos, porque o autista ele tem essa dificuldade de olhar nos olhos do outro, não é por uma outra situação, é porque ele é muito do mundo dele, é um outro traço importante, né? O autista gosta de estar no seu mundo, gosta de estar centrado na sua pessoa e encarar uma outra pessoa, olho no olho, para ele é sufocante, incomoda, porque veja que ele vai olhar que outra pessoa está olhando para ele, que pisca, que sorri, que balança a cabeça, que se mexe, etc. E aí ele fica incomodado com essas situações. Então, melhor não olhar nos olhos. Então, essa dificuldade do relacionamento visual que apresenta o autista. E, além de outras dificuldades também, que eles são muito centrados naquilo que faz. São centrados. Eles têm foco, né? Faz uma coisa por vez. E quando está fazendo algo, ele quer fazer aquilo que está fazendo de verdade. Ele tem muita preocupação e compromisso com o que faz. O autista, ele é muito metódico, perfeccionista, podemos dizer assim. Ele gosta das coisas dentro do padrão, né? Então gosta de padronizar as coisas, os seus compromissos, as suas atividades, gosta que seja tudo bem organizado, bem planejado, porque ele gosta de seguir planejamento, gosta de fazer as coisas com perfeição. E quando faz algo que ele foca para fazer, ele quer fazer aquilo com qualidade, aquele seu trabalho com qualidade. Então essa é uma das vantagens também que tem essa galerinha, nosso povo, nossos irmãos, amigos, né, familiares, queridos, que apresentam esse traço, que não é uma doença. Às vezes a gente pensa que é uma doença, se preocupa muito. Como uma vez eu atendi uma senhora e ela muito preocupada com o filho dela, cabeça quente. Minha irmã, não se preocupe, né? É normal, não esqueça a sua cabeça. Só que é uma criança que tem os seus traços diferenciados dos nossos. Nós só precisamos entender o mundo dessa criança. Então, a partir do momento que você procura entender o mundo da sua criança, ela não tem defeito nenhum. Não tem. Então, é preciso entender o mundo dela.
E aí ela vai então entendendo, porque você procura entendê-la, e ela vai entendendo você, e vocês vão estreitando os laços efetivos, laços de amizade, que é uma grande dificuldade também, um déficit, podemos dizer assim, que tem o TEA, é criar vínculos de amizade, né? Vínculos, para ele é só o essencial, relações estreitas essenciais, mas laços efetivos com outras pessoas, etc., não tem, porque é muito centrado no mundo dele. Tá, então, são essas e outras qualidades, podemos dizer assim, que apresenta o TEA, o transtorno do espectro autista. Mas, e o TDAH? O TDAH tem outros traços, além desses, que também apresenta alguns desses traços, mas entre eles é o traço de ser imperativo, né? A imperatividade, né? Quer fazer tudo de uma vez, quer abraçar o mundo com as pernas, desculpe a expressão para dizer assim, né? Ele não senta para ver o que ele quer, para se planejar, para se organizar. Para ele, quanto maior a bagunça está ao seu redor, está tudo bem, porque ele não tem uma concentração para observar as coisas, para observar o erro que está ali, que aconteceu, etc. Então, ele é muito agitado, às vezes ocorre essa questão de agitação, que também, no autista, também ocorre agitação, em certos momentos, né, dependendo o grau. Então, vai depender do grau, tanto do autista quanto do TDAH, né, do seu grau, né, que tem. Isso é feito uma avaliação por um profissional que vai te ajudar a conhecer o grau do espectro autista que tem o teu filho, a tua filha, ou também o TDAH, que às vezes provavelmente tem as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? E eles não param com uma mesma coisa, no mesmo lugar, com a mesma pessoa para conversar, para dialogar. O seu papo é curto, a sua conversa é curta. E quer estar mudando sempre de coisa, mudando de ambiente, mudando de afazeres, que é a diferença que tem do autismo, né? Porque o autismo, para ele mudar de ambiente, bicho, é um desastre. Para o TEA, uma mudança de ambiente para ele é um desastre. Já para o TDAH não, para ele é uma vitória, porque ele quer conquistar coisa, conhecer, e nada preenche o seu ego, nada preenche o seu prazer, fica sempre em busca de algo mais. Não consegue parar, sentar num determinado lugar, um determinado período de tempo, se concentrar em algo para fazer. Os seus trabalhos dificilmente são terminados, né? São concluídos. Os trabalhos de TDAH, dificilmente ele conclui um trabalho, né? Tanto escolar quanto o trabalho da sua atividade do dia a dia, do seu cotidiano, é difícil ele concluir, porque ele não para chegar a ver o seu planejamento, a sua organização, o seu tempo. Em decorrência disso, o TDAH está sempre atrasado nas coisas. Atrasado para tudo, atrasado para ir para o colégio, para estudar, para fazer o seu trabalho, para fazer uma viagem. Sempre falta algo para fazer, ele vai fazer uma viagem, sempre esquece de alguma coisa. E esse é um traço importante do TDAH, o esquecimento. Em todo momento está esquecendo de algo. Por quê? Né? Porque tem amnésia, esquecimento mesmo, falta de memória. É falta de atenção, porque ele não tem uma atenção focada nas coisas. Então, essa falta de atenção, de estar sempre ligado com algo que ele está fazendo, que precisa ser feito, isso ele não tem. Então, isso faz com que ele esqueça facilmente das coisas e deixe trabalhos pendentes, né? Deixe alguma tarefa, alguma função pendente. Então, esses são os traços muito típicos do TDAH. Tá? Então, isso aqui te dá uma orientação. São muitos traços, né? Eu quero só uma dosinha, assim, uma colherzinha de chá sobre alguns traços que apresenta e as diferenças entre o TDAH e o autista. Tá? Então, é importante para você. E qualquer dúvida, se você venha encontrando algum desses traços na sua criança, procure um profissional para lhe ajudar, lhe orientar e também ajudar a sua criança, o seu adolescente a realmente avançar nas suas relações sociais, nos seus trabalhos, nas suas tarefas cotidianas. Ok? Tudo de bom, um grande abraço, sucesso!